Começando esse vídeo sobre justamente como fazer o transporte interhospitalar seguro de um paciente, ratificando que, enfatizando, né, que é o transporte interhospitalar. Existem outras particularidades do transporte intra-hospitalar e do APH, né? Eu sou o Dr. Anderson Dias, sou médico, também sou especialista em medicina de família, atuo no setor de transferência de pacientes em ambulância UTI aqui em Ubatuba e também faço parte da comissão de ética daqui regional. Como que nós vamos fazer essa aula? Que ela é mais voltada para a enfermagem, porém, todos os aspectos que nós vamos discutir nessa aula devem ser de conhecimento do médico. Quando tiverem limites que vão além, ou medicações, outras coisas, eu não vou citar esses detalhes, eu vou só indicar, né? Como que vai ser abordada essa aula? Ela vai respeitar o seguinte lógica: checagem da viatura, checagem do paciente, a checagem dos dispositivos, checagem pós-embarque, e no final vou dar uns bônus, umas dicas durante o transporte, algumas medicações, alguns procedimentos, bem assim direcionado. Sobre a checagem da ambulância, que é o nosso primeiro tópico. O objetivo é justamente falar que nós não vamos discutir aqui checklist de ambulância. O checklist de ambulância, ele está numa portaria do Ministério das Ambulâncias, das viaturas, tipo D aí, e existem particularidades desde cidades, desde estados, cidades muito grandes às vezes têm o seu próprio checklist, então não dá para a gente falar sobre isso. O que nós vamos falar aqui, vamos falar durante a aula, é de um checklist direcionado, independente das regras, das normativas que tem no local que a gente trabalha, a gente tem que ir lá e checar direcionado ao nosso paciente. Então, um exemplo bem curto sobre isso. Ah, vou levar um paciente que já está usando catéter. O que seria um checklist direcionado muito importante para ele? Já é previsto que na nossa ambulância tenha máscara não reinalante, é previsto que na nossa ambulância tenha ventilador e tenha os circuitos para fazer a conexão para uma intubação. Só que, para esse paciente especificamente, é muito mais importante eu fazer essa checagem se há máscara não reinalante, ver se essa máscara não reinalante está devidamente vedada, se ela insufla. É isso que a gente vai abordar nessa aula. Beleza, vamos começar agora com a checagem do nosso paciente. Nós vamos usar uma metodologia que é o quê? Todos esses tópicos que eu falei, nós vamos falar no ABCDE para memorização. E também porque se você... Qual que é o objetivo no ACLS da gente usar o ABCDE? Ah, é mnemônico? Não, é você ter uma avaliação estruturada e direcionada para você não esquecer nada. Então aqui, para a checagem do paciente, nós vamos usar o ABCDE. Eu tive a liberdade de colocar um F ali no final, que nós vamos comentar também. No nosso A, que é a via aérea, né, o airways, no paciente, uma dinâmica que nós vamos falar bastante durante essa aula é que existe uma diferença se o nosso paciente está entubado ou está em ar ambiente. Vou tentar não ser repetitivo nisso durante a aula, mas, por exemplo, na via aérea. Na via aérea. Quando o paciente está entubado, eu vou ver se ele está usando colar cervical ou não. Isso daí é muito raro no transporte interhospitalar, mas no interhospitalar é muito comum do paciente já ter vindo do APH, que no APH então é muito comum, né? Qualquer trauma você vai ter que protocolar esse paciente. Agora no interhospitalar, às vezes vai ter que transportar esse paciente para uma tomografia e só depois da tomografia que vai tirar o colar cervical. Mas às vezes acontece no interhospitalar desse paciente para uma avaliação de neurocirurgia e ele ainda vai ir com colar cervical, alguma coisa. Então eu vou avaliar como é que está esse colar cervical. Eu vou avaliar principalmente a via aérea desse paciente, se ela está pérvia. Se ele está entubado, a via aérea já está garantida. Se ele não está entubado, na checagem do meu paciente, eu vou avaliar se essa via aérea dele está patente e se ela tem a tendência de permanecer patente em todo o transporte. No briefing, que é a respiração, eu vou avaliar saturação do meu paciente, eu vou avaliar frequência respiratória. No paciente entubado, eu vou olhar muito saturação e eu vou olhar se o ventilador está ciclando, está sincrônico, né? E vou avaliar qual é a FiO2 que está sendo usado no ventilador. Esses aspectos. Se o paciente não está entubado, eu vou olhar
saturação, se ele não tem desconforto, o conforto com que ele respira, se ele não tem dificuldade respiratória, eu vou escutar ele. Nos dois casos eu vou escutar para ver se não tem nenhum sibilo, se não tem um sinal de, de algum edema agudo de pulmão. Vou sempre associar o meu exame físico dessa checagem do paciente à clínica base dele, certo? No C, que é a circulação, em ambos eu vou avaliar a pressão arterial, certo? Se essa pressão arterial está sendo mantida ou não por drogas, vou avaliar a frequência cardíaca dele, né? Vou avaliar pulso, se o meu paciente tem pulso presente, bilateral, se o pulso é amplo ou é um pulso fino, filiforme. Isso junto com uma pressão baixa, eu já vou suspeitar, poxa, esse paciente está chocado, está tendendo a um choque. Será que não tem que fazer alguma coisa antes dele sair para ele ir mais estável? Ou será que eu vou ter que ficar atento a isso no transporte? Então, e ver o tempo de enchimento capilar. Se esse paciente não está cianótico aqui, entra nos dois, né? Tanto no briefing quanto no circulação, né? E aí vou ver o tempo de enchimento capilar. Vou ver se as extremidades do paciente estão frias ou não. Essas coisas. O disability, nós vamos ver principalmente o Glasgow e o destro. O destro é muito importante, especialmente crianças. O destro em crianças é fundamental a gente medir. Muitas vezes no adulto, às vezes não se mede ali no contexto de transporte. Às vezes vai querer medir só se o paciente está desmaiado, ou se o paciente era por uma clínica de diabetes antes. Mas a criança é crucial sempre medir, porque uma criança em hipoglicemia ela pode ter um rebaixamento de nível de consciência e pode complicar o transporte. Aliás, por quê? Criança lactente e RN já é igual você ir com pelo menos uma bomba, que é uma bomba para correr os eletrólitos dessa criança, certo? A reposição dela para evitar que ela faça hipoglicemia, certo? E faça também hipovolume também. E no E, que é a exposição, nós vamos ver os ferimentos, se é um ferimento que precisa ser trocado, curativo, nós vamos ver se ele não tem nenhuma úlcera, nós vamos ver no E aqui no nosso paciente, nós vamos ver dispositivos, vamos ver se ele está com sonda nasogástrica, sonda orogástrica, se ele está com sonda vesical de demora, se ele está com fralda. E o mais importante no E, nós vamos ver a exposição, se ele está com cobertor para ele ir para o transporte, porque no transporte interhospitalar, o paciente passa em muitos ambientes, né? Ele passa desse hospital, vai lá para a ambulância, chega no outro hospital, passa, e a gente tem que preservar pela imagem do nosso paciente. Ele não pode ficar desnudo, ele não pode ficar descoberto. E além disso, tem a questão de que a tríade, né? A tríade da morte aí é a hipotermia, né? A coagulopatia e a acidose metabólica. Esses três conjuntos, acidose metabólica, coagulopatia e hipotermia, né? Podem levar é o processo ativo de morte, né? E nós podemos intervir diretamente no nosso paciente na temperatura dele. Então, adequar o ambiente na ambulância a uma temperatura adequada para o nosso paciente. E o F aqui que eu tive colocar o F pra gente, as fichas, né? As fichas. Aí eu coloquei como mnemônio. O que seriam as fichas? Ver se o prontuário do paciente está completo, se há prescrição, se há o relatório médico do que foi feito, se há os documentos ali. E nos casos que você vai levar um paciente para um exame, vai levar um paciente para uma endoscopia, para fazer uma tomografia, tem outros serviços que levam tomografia, o nosso não. Tem outros serviços que levam. E aí você tem que levar uma PAC, você tem que levar, o paciente vai para uma CPRE, tem que levar pedido de exame. Porque imagina você fazer uma viagem distante, submeter o seu paciente ao risco da viagem, o risco do transporte, e você chegar lá, o paciente não fazer um exame por conta de falta de documento. Então, fica essa questão da checagem do paciente. E por que a gente faz essa checagem toda do nosso paciente? Para chegar a uma conclusão se o paciente tem ou não tem condições de transporte. Então, aqui nós vamos discutir quais são as condições de transporte de um paciente. Coloquei aqui o avião para que o nosso transporte seja, uma nave ali, ó. Então, nós vamos seguir novamente o ABCDE por questão de organização. Então, na via aérea do nosso paciente, o que impede da gente fazer o transporte dele? Se a via aérea dele tem alta probabilidade de patência ou não. E eu tenho que avaliar se ela tem probabilidade de patência em todo o transporte. Exemplo disso, o paciente está num Glasgow 11, né?
melhor. Vou dar esses dois exemplos, tanto do Glasgow quanto da insuficiência respiratória. O paciente está lá, espineico. Já está em máscara no reinalante a 12 litros. É um DPOC exacerbado. Já foram feitas várias medidas. Ó, chegou aqui, saiu a vaga dele. Ó, pode levar, pode levar. É melhor avaliar. Principalmente nos transportes muito distantes. E, em contexto de certas cidades, o transporte sempre é distante, é transporte de mais de 1 hora. 1 hora o paciente vai aqui, um paciente que deveria ficar aqui fazer uma VNI para melhorar, para sair, é melhor você evitar o transporte agora, propor alguma medida aqui, aguardar essa medida ou propor uma intubação para segurança desse paciente no transporte. Porque uma intubação no contexto hospitalar, ela é feita com 4, 5, 6 pessoas. E no contexto da ambulância tem que ser exceção, porque na ambulância geralmente você tem 2 pessoas, às vezes se você tem um condutor bem treinado, você tem 3 pessoas, entende? E com menos pessoas é muito trabalhoso. Mexer bomba, mexer isso, mexer aquilo, puxa aquilo, faz aquilo, todo mundo assumindo diversas funções que seriam feitas por 3, 4 técnicos, por 2 enfermeiras, por 2 médicos muitas vezes. Então, vamos ter isso em mente. Um auxiliar o outro, conversa com a equipe, tenha um bom vínculo com o local do seu de trabalho e com os locais que você vai, porque isso vai facilitar o seu trabalho. Na respiração, o paciente não deve estar dispineico. É a mesma coisa que eu falei agora, né? O paciente está dispineico, melhor eu ver, vou escutar. O paciente está dispineico porque ele está no broncoespasmo. Poxa, eu vou intervir, vou fazer salbutamol, vou ver o que já foi feito, vou fazer mais medidas antes de sair. Vamos estabilizar ele mais, conversa com a equipe. A gente sabe que não é o médico, na teoria, o médico que vai fazer o transporte, ele tem que chegar, avaliar e dizer o parecer dele. Ele não precisa fazer medidas. Mas se você esforça pelo seu paciente, você vai ser mais visto com bons olhos. Não sou o médico, a enfermeira chega e tenta, ô colega, vamos fazer isso aqui? Ó, esse paciente tá com uma fralda, mas ele vai para muito longe. Não é melhor a gente passar uma sonda? Essas coisas, gente, certo? Ajudar. A gente sabe que nos serviços, muitos serviços são sobrecarregados. Tenham esse feeling de um ajudar o outro. Porque você tá ajudando hoje, não é nem amanhã. Você chegou e ajudou o pessoal, na hora que você pediu para passar o paciente, o pessoal vai ter o prazer de passar o paciente com você. Agora você chegou só pedindo coisa, na hora que for para passar, o pessoal falou, não, o paciente é seu. Então, tenham isso em mente. Um colaborar o outro, vamos ajudar, nós somos todos profissionais da área de saúde, certo? Então, não deve estar dispineico, o nível de saturação deve estar adequado, tem que estar maior que 92, minimamente. É o mínimo do mínimo, maior que 92. Exceto situações particulares, mas eu já estou ampliando para as particulares, porque o DPOC ele pode ter um limiar mais baixo, mas avaliem essa saturação, né? A outra questão da pressão arterial. Pressão arterial é definitivo. Paciente com PAM menor do que 65, não é adequado você transportar. É claro que você vai avaliar, né? Idealmente, frequência cardíaca tem que estar inferior a 120, porque se o paciente está com a frequência muito alta, quer dizer que ele está chocando. Então é melhor ser feito alguma coisa, vai ser feito volume, vai começar uma droga vasoativa, certo? O que vai ser feito? Mas se a PAM dele ele está com 50, tem muitas diferenças. O paciente está com uma PAM de 50. Ah, vamos levar? Não, não vai levar. Mas às vezes você vai negar o transporte, ou às vezes vai falar, o paciente está com PAM de 50, mas acabou de ser entubado, acabou de estar com cheio de sedação. Você pode conversar com o pessoal, ô, gente, vamos ligar uma nora aqui, volume baixo. Você espera aqui uns momentos, o momento que você está arrumando as outras coisas, a pressão dele já normaliza. Aí você espera mais um pouco, você ainda vai rechecar esse paciente na ambulância, tá tudo normalizado? Tem condição de transporte, né? Vamos priorizar levar esse paciente. Agora, você chegou lá no seu paciente, o paciente está com PM de 50. Nora, dose máxima. Já tá com a vasopressina em dose máxima. A vaga dele saiu, vambora. Né? A gente vai colocar o nosso paciente em altíssimo risco, porque no contexto da ambulância, a bomba lá no paciente paradinho, ela corre bonitinha. Na ambulância, ó, chacoalhando ali, não vai correr a mesma dose que está correndo. Então, o nosso paciente, a gente tem que preservar a vida do nosso paciente. Tentar ver um outro momento, estabilizar, fazer outras medidas para que o transporte seja adequado, certo? E também, bom, esse aspecto. Nós não estamos falando sobre outras coisas, nós estamos falando sobre transportar. E o Glasgow maior que 8, né? 8, eu iria lá na alta probabilidade de patência, o Glasgow. Glasgow 11, num paciente que teve um AVC hemorrágico, e você percebe que aquele paciente vai piorar. Você vai levar com um Glasgow de 11? Não. É melhor que você proponha intubação para esse paciente
já prevendo que ele vai piorar no trajeto. Entendeu? Que ele vai ser chacoalhado ali, ele tá com um AVC hemorrágico, e daqui a pouco ele pode sangrar mais e rebaixar mais, e você tem que entubar ele com uma via aérea difícil por conta da situação clínica dele. Não porque ele era uma via aérea difícil, mas é porque ele é um paciente crítico e agora você vai ter que entubar ele rápido, entende? Você não vai conseguir fazer uma pré-oxigenação adequada, você não vai ter uma equipe de físio para já te ajudar no ventilador bem ali na hora, você vai ter que fazer tudo. Junto com o médico, né? Eu falei que a aula ia voltar para enfermagem, então você vai ter que fazer tudo ali junto com o médico, entende? Não é vocês que vão entubar, né? Mas, explicando isso. E manutenção adequada de temperatura por meio de medicações. O D, que a gente fala, o Glasgow e o destro. Ausência de desglicemia, seja hipoglicemia como hiperglicemia. Lembrando que a hipoglicemia é muito mais preocupante, especialmente em crianças que tem criança que para por hipoglicemia. Tem criança que faz rebaixamento de nível de consciência grave por hipoglicemia. Então, já citei isso antes. Nossas crianças, vamos aferir a glicemia e levar elas com solução sobre manutenção, né? Manutenção adequada à temperatura, seja por medicação, se o paciente estiver com hipertermia, está com febre, ou seja por cobertura. Vamos adequar, ter cobertores, ter lençóis para o nosso paciente não passar frio, adequar o ambiente da nossa ambulância. Hoje está muito calor, o paciente está lá, extremidade fria, tá muito calor, não vou deixar o ar não, gente. Vamos passar um pouquinho de calor para o nosso paciente. Vamos ter isso em mente. É o momento dele ali. Agora, se o paciente seu tá lá, tá com calor também, você vai pôr o ar-condicionado pro seu paciente, né? Eu pergunto, tá boa a temperatura? Agora, se o paciente tá entubado, tá crítico, sofre um pouquinho por ele para ajudar o seu paciente, certo? Pensem nisso. E agora vamos para uma outra parte, que é a checagem dos dispositivos. Então, vamos desemaranhar esses dispositivos e dos acessos. Bom, um dispositivo que é muito importante na checagem, respeitando o nosso ABCDE, é o tubo endotraqueal. Como que eu vou checar esse dispositivo? Vou ver se o cuff está funcionando, vou ver qual que é o tipo de tubo, é um tubo 7, está fixado em 21, vou ver a rima, a altura da rima, mas, além de tudo isso, eu devo checar desse paciente, perguntar na história clínica. Esse paciente, qual que é a história clínica? É muito diferente um paciente entubado por conta de um AVC de um paciente que foi entubado por conta de um DPLC exacerbado. Perguntar se o paciente estava secretivo. Se ele estava secretivo, quando foi a última aspiração? Ele estava aspirando toda hora, a última aspiração já faz 2 horas, porque teve uma intercorrência. Você vai sair sem aspirar esse paciente para depois ficar obstruído no meio do transporte, você ter que fazer medidas? Não, é melhor você já aspirar antes de sair para ter um transporte mais tranquilo, para ser, um avião esse transporte, certo? Então, particularidades do tubo. Vamos checar esse tubo. E vou fazer uma pausa aqui para falar da nossa ventilação mecânica, que o pessoal tem um pouquinho de preocupação. Não vou falar sobre o dispositivo de ventilação, mas vou falar sobre o aspecto que o paciente está entubado. O paciente está entubado e teve uma dessaturação grave. O que eu vou fazer? Baseado na CLS, a gente tem que checar a sigla DOPE. Eu vou avaliar se teve um deslocamento do tubo ou uma desconexão. Para nossa sorte, os ventiladores hoje modernos de transporte são muito inteligentes. Então, escutei o barulho ali, ventilador pitando, já vou olhar na tela do ventilador. Tá escrito desconexão? Vou pegar ali, vou ver primeiro as conexões mesmo do tubo, se não desconectou, se não desconectou na rede. Vou ver se o O2 não abaixou demais, porque ele também considera desconexão. Vou avaliar também o deslocamento. Como que eu vou avaliar o desconexão? Eu avaliei tudo isso da desconexão? Não, tá tudo certo, tá tendo oxigênio. Tô percebendo que o fluxômetro ali tá fazendo volume, ou que olhei lá no cilindro, tá com alta quantidade de oxigênio. Eu vou ir lá e vou olhar vou escutar meu paciente para ver se não deslocou esse tubo, se não ficou seletivo, se não, infelizmente, não estubou o paciente. Eu vou ter que passar para o médico passar esse tubo de novo, né? Vou avaliar obstrução. A obstrução, o ventilador pode ser que o ventilador indique obstrução ou que ele dê pressão muito alta. O paciente pode respirar contrário ao fluxo e dar esse sentido. O médico vai ser importante no broncoespasmo. Então,
Suspeitou de obstrução, você já vai ter que o médico vai auscultar o tórax, a enfermeira também tem a liberdade de auscultar. Escutei sibilo. Ó, doutor, né, ele tinha um broncoespasmo, agora voltou a sibilar de novo. Vamos fazer ali, né? Salbutamol pelo tubo, se tiver a via para fazer, melhor ainda. Ou vamos começar uma nova droga. Ô, doutor, o senhor não conhece terbutalina, bricanil? A enfermeira tem essa enfermeira que está munida de diversos conhecimentos, ela é um diferencial. Vocês podem sugerir, poxa, doutor, tem o bricanil é interessante, já vai fazer ali subcutâneo. Não quer dar uma mexida nos parâmetros, doutor? Olha, eu vi aqui que a FO2 está bem baixa, vocês têm que ter essa noção. O ventilador ele vai de 50% até 100%, tem ventiladores com de 35%. Então, doutor, dá para aumentar ali um pouco a FO2. Vamos ver essa PIP aqui, essa PIP está muito baixinha, está 5, não dá para a gente ajustar essa PIP, já que é um paciente que está obstruído, o alvéolo dele pode estar colabando, entende? Essas coisas são coisas bem assim simplórias. E o pneumotórax tem que ser auscultado, porque aí o paciente vai começar a ter, de um lado vai estar o som abolido, do outro vai estar com percussão timpânica, do outro lado vai estar ventilando, que é uma das coisas que a ventilação mecânica pode causar no paciente, e aí tem que ter aquela intervenção de funcionar esse pneumotórax, e aí depois você vai relatar no destino, falar, olha, tem uma intercorrência, o paciente apresentou um pneumotórax, a princípio vai ser um pneumotórax espontâneo. Pode ter sido por causa do ventilador? Pode, mas teve pneumotórax, a gente corrigiu, e já, se vocês quiserem acionar a equipe de cirurgia para colocar para passar um dreno aí, porque vocês não vão passar o dreno na ambulância, né? Pelo amor de Deus, só vamos transformar um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto. E a outra parte é a parte do equipamento. A gente tem que manter a monitorização o tempo inteiro desse paciente. Se eu estou vendo a oximetria, avaliei tudo isso, deslocamento, que é tudo muito rápido, gente. Deslocamento, obstrução, pneumotórax, negou tudo isso, então a gente vai suspeitar do equipamento. Como é que eu testo o equipamento? Vou desconectar e vou ir para o ambu. Ligo lá o ambu na rede, no talo oxigênio, vou lá ventilar esse paciente, né? Com o ambu. Começou a subir a saturação dele, eu vou inferir que, opa, o problema então é o equipamento, é o ventilador. Aí você vai ter que avaliar. Aí cabe ao médico essa avaliação. Ele vai avaliar se é um problema do equipamento ou se é que as configurações que foram feitas no equipamento já não suprem a condição do paciente, que a condição clínica do paciente pode ter mudado por causa do transporte, por causa da mobilização. Você mobiliza o paciente da maca para lá. Então, esses aspectos têm que ser avaliados. Deixando esse comentário sobre ventilação mecânica, que o maior dilema da ventilação mecânica é o nosso paciente desaturar, ter uma dessaturação abrupta, né? E vamos discutir aqui sobre acesso. Ai, meu Deus, essa discussão é boa. Então, acesso. Por que eu coloquei acessos venosos? Coloquei no plural devido. Idealmente, nós temos que ter 2. Quando a gente fala, o paciente está na emergência, pega 2 acessos, calibrosa. Por que na ambulância não é uma emergência? A ambulância é uma UTI, mano. O paciente vai estar com um acesso só. E se o paciente que é crítico perde o acesso e só tem um? O paciente está com uma nora, só tem um acesso central e esse acesso ocluiu. Beleza, sedação, dá tempo de você ir até o paciente acordar, se não for um propofol que vai rapidinho, mas dá tempo o paciente acordar, mas na hora, se ele está muito crítico, parou de correr, correr com o tempo. Então, assim, vamos levar nossos pacientes com no mínimo 2 acessos. Quanto mais crítico, mais acesso. 2, 3, tô brincando, mais 2 aí, no mínimo. E tomar cuidado com os pacientes tranquilos. O paciente é um IAM, o acesso dele tá ruim. Vai levar com acesso, é o melhor. Porque, bom, vou abrir um parênteses aqui rapidinho para contar uma história. Eu trabalhei muito tempo em remoção de São Paulo, em empresa particular, e lá eram muitas equipes diferentes, então a gente escutava um boca a boca. Eu estava em outro plantão e já escutava um boca a boca dos plantões. E o que aconteceu? Houve uma vez que um paciente de AM, tranquilo, e lá em São Paulo se leva muito paciente para cateterismo de manhã, paciente de AM sem supra, porque quando é com supra é cateterismo de resgate, qualquer horário do plantão, mas a gente levava de manhã. Paciente que está 3, 4 dias esperando e vai ir. O paciente está de boa. Aí levaram esse paciente. O problema não foi o acesso, mas estou querendo dizer isso tudo tranquilo. Levaram esse paciente, chegou num dos maiores hospitais de São Paulo, esse paciente.
Ficou lá, várias equipes trazendo paciente, porque é uma loucura lá, várias equipes de várias regiões, gente vindo de toda São Paulo foi para esse hospital grande lá. E aí, esse paciente lá esperando, já estava conversando com a equipe do paciente, conversando aqui. Aí disseram que esse paciente parou no meio desse hospital. E aí, se esse paciente tivesse acesso, parado, até pegar um acesso dele para começar a correr, fazer as drogas, fazer as medidas, não era melhor que esse paciente tivesse acesso? O paciente que é um IAM, por mais que corra aí se fale que é tranquilo, mas, gente, o paciente é uma bomba relógio, o paciente IAM. Ele pode ter uma obstrução aguda ali e parar de uma vez. Então, tem o acesso para fazer as medidas, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre bomba de fusão. A bomba de fusão, o que é mais importante é ligar modo de transporte, as pessoas dominam bem, né? Que vai fazer com que a bomba corra mais regularmente, que é melhor a bomba correr regular do que ela parar, você tem que ligar de novo, ela começar a correr, ela parar de novo. Melhor ela correr regular e fazendo as correções do conta-gota do que ela lá, você tem que ficar ligando e desligando ela. E na checagem da bomba, você tem que avaliar o volume versus o tempo de transporte. É muito mais importante essa variável, principalmente na droga vasoativa. Você precisa ter reserva. Por que eu tenho que ter reserva para droga vasoativa? Vou dar um exemplo rápido para disso. O paciente está com 30 ml na bomba, ele vai fazer um transporte de 2 horas, ele está com 30 ml de nora na bomba e ele está correndo a 5 ml hora. Vou colocar que ele está correndo a 10 ml hora. Aí você fala assim, poxa, 10 ml hora, 2 horas, então vai correr 20 ml, tem 30, olha, vai sobrar ainda 10. Dá para ir. Mas, gente, se você começou lá nos seus primeiros 15 minutos de transporte, o paciente começou a ficar hipotente, você já teve que subir para 15, teve que subir para 20, já não vai dar para o transporte. E bombas não funcionam tão bem com volume pequeno. Então, essas correlações do volume e transporte não tem que ser assim, tem que ter uma sobra. Porque também pode acontecer de você ter que parar um tempo no transporte, de você ter que fazer alguma medida, de você ter que fazer uma pH de alguma coisa, do trânsito mudar. Então, assim, essas coisas devem ser calculadas com sobras, em especial para as drogas ativas. Outras drogas, como o fentanil, só tem 20 ml, tá 2 ml hora. Meu, fentanil dá pra gente usar, dá pra ir fazendo bolos do paciente. Agora, especificamente, primeiro, drogas ativas, depois, a sedação base do nosso paciente, isso daí precisa ter uma reserva, certo? Porque podem ser modificadas os volumes das drogas durante o transporte e aí você vai consumir mais rápido, né? Falamos dos acessos. Bom, sonda nasogástrica, não vou falar muito isso para não ficar extensa a aula, mas a sonda nasogástrica, só quero falar que para o transporte, a sonda nasogástrica ela é muito importante na descompressão gástrica e na prevenção de broncoespasmo e vômito. Então, um paciente que está com uma sonda nasogástrica, valorizem isso, deixa ela desclampada, deixa ela correndo volume, porque isso aí vai evitar do seu paciente vomitar. A passagem da sonda muitas vezes já foi porque ele está rebaixado, já foi não é só por causa de dieta, muitas vezes. Então, para o transporte, essa questão da descompressão gástrica é muito boa, porque também vai ter menos pressão assim no coração dessa pessoa, ele vai ter mais espaço para bombear melhor o sangue. Então, pensem nisso. Sonda vestal demora, sempre tem que prever de ter a sonda, de ter a comadre, de ter fralda, o que for necessitar. Lembrar, só um aspecto que eu quero lembrar aqui. Antes de passar o paciente clampar essa sonda, lembrar de reabrir após a gente posicionar o paciente na ambulância e chegou no destino, fechar para levar até lá no leito, né? E também, se o pessoal ficar falando, essa pessoa tá fechada, não. A gente fechou da ambulância para cá, certo? Mas realmente seria isso que aconteça. Fechou antes, abre na ambulância, fecha de novo. Comunica lá e abre de novo quando o paciente for posicionado lá na sala de emergência. Vamos agora para outro aspecto muito importante, que é a checagem pós-embarque. O que é essa checagem pós-embarque? Eu vou chamar ela até de REABCDE. Nós vamos fazer a checagem, primeiramente, da conexão do tubo. Passei o paciente, vou cuidar desse tubo, vou cuidar da via aérea. Chegou na ambulância, dali de passou o paciente até na ambulância, eu vou ficar escutando, ver se o ventilador está ciclando, se não está dando rede baixa de O2, se continua ciclando certinho. E a primeira coisa que eu vou arrumar na ambulância é a via aérea. Ou o médico ou a enfermeira tem que chegar e já posicionar o ventilador ali e conectar a rede, porque os cilindros
não são, dependendo do contexto, dependendo do local, os cilindros não são tão confiáveis, não são cilindros com volume alto, dão pressão baixa no ventilador. Principalmente se for um paciente que precisa de muito O2, ele vai, estiver usando parâmetros muito altos no ventilador, ele vai acabar desaturando se você ficar lá esperando, ah, não, eu vou trocar todo ele, vou deixar nesse cilindrinho. Dê preferência a deixar o cilindro, usar o mínimo de tempo possível o cilindro de transporte. E aí, chequei essa conexão do tubo até lá, só os soltador normais, liguei o ventilador, aí conectei a rede, vou priorizar, monitorizar a oximetria. Por que eu vou priorizar a oximetria? Porque a oximetria ela vai me dar se o paciente manteve a saturação dele e vai me dar a frequência cardíaca, que a frequência cardíaca basal é um parâmetro muito importante no nosso paciente que nós vamos voltar a citar lá no final da nossa apresentação, nas nossas dicas. Aí depois disso a gente vai fixar as bombas, priorizando droga vasoativa, fixação de dispositivos, que é o que? As sondas, às vezes o paciente está com uma sedação muito complicada, você vai ter que fixar até o seu paciente mesmo, né? Fazer uma contenção dele, fazer a reabertura das sondas, posicionar o paciente numa posição, posicionar o paciente de uma maneira que ele tem uma economia do uso de oxigênio, por isso você vai elevar a cabeceira, desde lá, né? Você vai elevar a cabeceira para que ele não faça tanto esforço. A gente faz muito mais esforço para respirar deitando em decúbito retinho, né? Sem estar inclinado. A gente faz muito mais esforço. Quando a gente dobra, parte, principalmente mulher, ó, o peito estava aqui em cima do tórax, fazendo peso sobre o pulmão. Deitou, o peito já vai aqui para baixo, as vísceras param de comprimir. Então vamos levar essa cabeceira, gente, para o nosso paciente tanto conseguir respirar mais fácil, quanto evitar de ter vômito, de broncoaspirar e ser um transporte mais seguro para o nosso paciente. Fazer a reaferição dos sinais do nosso paciente, manteve tudo lindo, libera a saída para o motorista. Teve alguma alteração? Ah, a pressão dele lá estava 13,8, agora foi para 9,6. Vou ver, será que desde lá até aqui não estava correndo direito a nora? Dá um tempinho, vê se está correndo bem essa bomba, reafere a pressão. Ah, começou a ter tendência de subida e eu não fiz nada. Espera um pouquinho, mede de novo, estabilizou, libera o transporte. Se não, você já ajusta as doses. Ou então, tá caindo, reaferir, caiu de novo. Às vezes é melhor eu voltar com esse paciente antes de sair do que esse paciente ir fazendo uma hipotensão, porque às vezes só de mexer no paciente, o paciente desestabiliza a gente. E não dá para sair. Então, levem isso em mente, tá? E agora vamos para o final da nossa aula falar dos bônus, dicas. Primeira dica que eu quero passar é sobre o escalonamento de oxigênio. Vou dar um exemplo bem simples. Ó, tem um paciente que já está saindo com catéter. O que eu vou fazer de checagem direcionada na nossa ambulância? Se ele está com catéter, eu vou ficar de boa? Tá com catéter ali, 2 litrinhos. Não, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é qual a clínica que está fazendo ele tá de catéter. Para você separar medicações que possam reverter no quadro dele. Ah, é porque ele está com broncoespasmo? Já leva. Qual que é o salbutamol dele? Já leva o salbutamol dele. Já conversa com o seu médico quais são as medidas que podem ser feitas. E já leva a máscara não inalante, porque se ele precisar de mais aporte de O2 até você fazer alguma coisa, você já passa ele para máscara. Começar no mínimo a 5 litros, gente. Máscara não inalante não existe a menos de 5 litros. Porque vai dar carbose no seu paciente. Tem que insuflar bem essa máscara. Primeiro você põe lá no talo oxigênio para encher ela, depois você reduz para no mínimo 5 e vai tateando aí pro seu paciente. Certo? Então, e eu coloquei que não existe máscara Venturi dentro do contexto da ambulância, principalmente porque a rede O2, a máscara de Venturi, para os que não sabem, né? Ela tem essas diversas cores porque tem que ser um volume específico de O2 para ela poder dar aquela FO2 esperada. E na rede de O2 da maioria das ambulâncias, aquele volume não é 100% fidedigno. Então, essa já seria uma contraindicação da Venturi porque ela não vai estar funcionando adequado dela. E a outra contraindicação é que é melhor você escalonar para cima e depois você desescalonar esse paciente. Ah, ele tem um edema agudo de pulmão, fez o edema agudo de pulmão, tava com catéter, começou a ficar dispineico, saliva rosa na boca. Doutor, tá acontecendo alguma coisa aqui, a enfermeira falando. O médico lá auscultou, viu um estertor bolhoso,
já sabe que a clínica do paciente é LCC, já sabe que o paciente é renal crônico, fez lá 4 ampolas de furosemida, vai ficar com catéter? Meu senhor, pode ficar com esse catéter não. Escalona para máscara, fica ali com o paciente, porque vai demorar um tempo essas medicações irem fazendo efeito. Se não é um renal crônico, vai ter a diurese ali, né? Também, conforme for passando o trajeto. E aí, seu paciente tranquilizou, você vai diminuindo o fluxo, você pode até descalonar, mas se você quiser continuar na máscara até o trajeto, não tem problema. Aí você relata, ó, o paciente estava em catéter, mas ele teve o edema agudo de pulmão, vai ser passado isso, tem a passagem da enfermeira, ó, ele estava com catéter, a gente precisou fazer furosemida, e a equipe lá vai ficar feliz que vocês deram assistência para o paciente durante o transporte, certo? Vamos falar um pouquinho sobre medicações direcionadas ao caso do paciente. Sempre otimizar, opte por otimizar, isso daqui foi tudo que eu até meio opte por otimizar, ficou. Opte por fazer as medicações pré-transporte, antecipar drogas que seriam administradas no transporte. Então, assim, exemplo, o paciente tem um broncoespasmo, vou fazer lá o salbutamol para ele, o próximo salbutamol dele é 6h30, saída é 6 horas. Ah, é só 6h30, beleza, tudo bem. Gente, melhor antecipar para 6 e sair com esse paciente já feito salbutamol do que você deixar, esquecer, aí esse paciente começar a ficar dispneico no transporte e você precisar correr tudo atrás. Ai, cadê o salbutamol? Cadê? Ai, doutor, não tem salbutamol. Entendeu? Ficar caçando. Deixa tudo separadinho. Saiba onde estão as coisas que o seu paciente possa necessitar utilizar, certo? E levar medicações pré-prontas. O paciente... Já vou falar logo na de baixo. Então, o paciente tem um IAM. IAM, você tem que pensar no Zordil. Zordil, escalonamento de oxigênio, porque se esse paciente já vai evoluir com dor novamente, você vai ver a característica da dor, é uma dor anginosa, faz um Zordil sublingual. Fez uma vez, não melhorou, repete, não melhorou. Se você já levou preparado, se você já achava que era um caso de alto risco, levou preparado na bomba Credil e o paciente está tendendo uma hipertensão, já começa o Credil em bomba, mesmo no acesso periférico. Você vai fazer bem pro seu paciente. Entende? São essas ideias. Salbutamol, o paciente com broncoespasmo, seja que esteja entubado ou não, já preparado, já vê se no seu tubo tem rede para fazer lateral, que alguns já tem a rede para fazer lateral ali, ou fazer pelo tubo mesmo, o salbutamol. E a antiêmese preemptiva, para quem não conhece a palavra preemptiva, eu estou prevendo que esse paciente, por exemplo, vai ter dor, eu já faço medicação para dor antes dele ter dor. Entende? É um dos princípios da intubação é esse. Vai ser um procedimento doloroso, então já vou fazer medicação para dor, já vou tirar a ideia dele, vou tirar o nível de consciência dele. E a antiêmese preemptiva, para a gente é importante para retirar a cinetose, né? A náusea relacionada à cinetose. E se o paciente já está em uremia ou é um AVC, são 2 casos que eles já tendem a ter mais enjoo do que os outros. Então, às vezes, é melhor eu avaliar. Será que não é bom fazer um antiemético já prevendo que ele vai ficar enjoado e ele vomitar na ambulância pode desestabilizar ele? O problema nem é o paciente vomitar ali, né? Não é esse o problema. O problema é ele desestabilizar isso. Ele, por conta do reflexo vagal ali no vômito. Opioides. Paciente tem dor intensa, um trauma severo, ou principalmente nas isquemias de membros inferiores, é legal a gente pensar em levar o opioide já em solução decimal. Não vou falar do opioide no IAM porque é muito controverso, mas se for o caso, certo? Comentário sobre incubadora em transporte de criança, que é para sempre dar preferência à incubadora, porque a incubadora faz a proteção térmica da criança e evita traumas. Para a criança, a mobilização na ambulância pode levar a TCS pequenos. E para uma criança, você fala para ele, se for uma batidinha de cabeça, ele foi um hematoma, aquele hematoma vai dar icterícia na criança, vai prolongar a internação da criança, aí a criança pode ter uma infecção. Então, durante a internação, vamos dar preferência para usar incubadora. RN, regra absoluta, incubadora. Mas, enquanto a criança não for muito grande, dê preferência para incubadora. Vai ser um transporte mais tranquilo. A menos que você avalie, essa criança é limítrofe e ela está ficando muito agitada na incubadora. Não vamos sedar essa criança para ela calmar na incubadora? Então, leva de outra maneira, nos coxinhos aí com a mãe.
Avaliem isso, mas não esqueçam da incubadora, especialmente nos RNs. Lactentes também, às vezes, pode ser, principalmente quando nasceu prematuro, ainda é pequenininha, às vezes vai numa incubadora. Valorize a frequência basal do seu paciente. Vou até ler esse texto, porque foram todos que criei esse texto aí. Ela fornece informações valiosas e rápidas, prevendo o que irá acontecer com o paciente. Ela, além de te avisar, é o parâmetro mais difícil de ser perdido do paciente. Lógico que é o mais difícil, que está ali, ó. Para perder a monitorização da frequência, só se você não tiver eletrodo, ou se descolar o eletrodo do paciente, né? Ou se mexer realmente muito, ou desconectar ali do monitor o eletrodo. Então, em um paciente mal perfundido, vai perdendo, vai ficando hipotenso, vai ficar difícil a saturação dele. Aí, às vezes, o que vai te guiar muito é a frequência, porque geralmente o paciente vai ter oscilações da frequência muito rapidamente. Muito rapidamente você vai falar, poxa, não tá normal isso, o que será que tá acontecendo com ele? Vai falar, ô doutor, tá acontecendo alguma coisa com ele? Ele tava com a frequência basal de 100, foi para 150. Tá acontecendo alguma coisa com esse paciente? Será que ele não entrou num ritmo irregular? Num ritmo que deve ser feita alguma intervenção? Ou então, ele estava com 100, poxa, doutor, faz 10 segundos caiu para 95, 10 segundos caiu para 90, mais 10 segundos caiu para 85, mais 10 caiu para 70. Ela avisa, a frequência avisa, rapidamente tá falando, ó, tá acontecendo alguma coisa comigo. Às vezes a frequência tá caindo e a nora você tá vendo que a bomba não tá, a nora tá em dose alta e a bomba não tá funcionando direito. Ou seja, não tá chegando nora para esse paciente. Então, avaliem tudo isso. E a última coisa da nossa aula são orientações ao condutor. Vamos desmistificar alguma coisa aqui. Essa imagem que eu coloquei aqui no fundo, ela é bem simbólica disso. Daqui foi o Vettel, ele é um motorista de piloto de Fórmula 1, e quando ele era da Ferrari, ele fez um teste numa ambulância e numa Ferrari, e existem motoristas que acham que não estão na ambulância, estão na Ferrari. Então, assim, só que cabe à equipe passar as orientações para o motorista. Porque a gente tem que tirar, vou falar aqui alguns mitos, algumas coisas que eu anotei aqui. Quanto mais grave o paciente, mais lento o transporte. Eu sou da vertente que o transporte deve ser objetivo, até para a gente conseguir liberar a ambulância para fazer outras ocorrências, né? Mas o transporte não deve ser afoito. Se o motorista não sabe andar adequado, é melhor que ele ande lento, que ele vá devagar mesmo. Se o motorista sabe andar mais objetivo, sabe ganhar tempo, fazer as coisas, sem fazer muitas curvas com a ambulância, sem causar desacelerações, ok, entende? Sem oferecer risco à equipe, ok. Agora, quanto mais grave o paciente, a tendência é que a gente ande mais lento. Por quê? Porque a própria desaceleração da ambulância, as acelerações causam instabilidade no paciente. Deixei aqui essa garrafa para simbolizar isso, ó. O paciente está aqui, ó. Está aqui na nossa ambulância. E aí, você freia. O sangue dele vai tudo lá para a cabeça, considerando que é a cabeça. E aí, acelera. O sangue dele corre. E aí, o sangue do seu paciente está aqui, ó. Só chacoalhando. Para mim, se eu ficar aqui pulando, eu pular, não vai causar nenhuma desestabilidade. Agora, um idoso que já é saudável, às vezes para um idoso saudável, se ele está aqui sentado, ele levantar rápido, ele já vai ficar tonto, porque vai dar uma hipotensão postural. E isso daqui, acelerações e acelerações, podem causar alterações de pressão no nosso paciente. Então, isso tem que ser evitado sempre. Só que tem motoristas que eles sabem dar o objetivo e evitar isso, de ficar dando aquelas freadas rápidas e depois já sair acelerando, que é muito ruim para os nossos pacientes. Então, nas intercorrências, pode-se optar até mesmo por parar o transporte para estabilizar, porque o próprio movimento é um fator desestabilizador. E aí, às vezes, o paciente está te dando sinais, você não está conseguindo captar tudo, às vezes é melhor você já parar a ambulância antes que piore o quadro do paciente, para você organizar tudo, o paciente melhorar e você continuar, entende? Agora, o paciente parou? O paciente parou, o certo é a ambulância parou também. E aí você fazer as medidas, o paciente voltou, continua o transporte. O paciente não voltou, o paciente volta para a origem. Esse que seria o mais correto. Assim como no SAMU. O SAMU chega para fazer uma APH. O paciente parou na cena, você não carrega o paciente. Você aborda ele, voltou, vai para a ambulância. Não voltou, correto é ficar ali mesmo. Entende? Então, tenham essas questões em mente. Agora, particularidades da clínica do paciente também são importantes. O paciente tem um aneurisma,
Vamos tomar cuidado com lombada. Na particularidade aqui da nossa querida Ubatuba para Caraguá, são muitas lombadas. De Ubatuba para São José dos Campos, a estrada Oswaldo Cruz, ela é muito sinuosa. Então, se correr muito naquela estrada, um paciente com aneurisma, vai ficar assim, ó, chacoalhando para cima e para baixo, nas curvas ali. Então, essas particularidades são muito interessantes você comunicar, porque se você comunica para o condutor, ele vai levar em consideração. E se ele não levar em consideração, você vai repetir. E se ele não levar em consideração mesmo assim, você vai ir gradativamente, educadamente, alertando, poxa, precisa dar uma melhorada, olha lá, cuidado dessa curva, você vai cuidando também da segurança da equipe e do seu paciente. Bom, muitas bombas de infusão, atenção às drogas vasoativas, porque colocar todas as bombas em modo de transporte, certo? Os RNs que estão entubados, imagina um RN entubado, sem cuff, preso um, só com um esparadrapo, vai ficar pulando essa bomba, daqui a pouco estuba ele. O tanto que é crítico uma intubação de um RN, entende? Então, tudo isso ter em mente. E quanto mais curvas acentuadas, maiores acelerações e desacelerações bruscas, consequentemente, maiores efeitos cinetóticos no paciente, que é os efeitos de náusea e enjoo no paciente, e também na equipe, que aí vai causar desconforto na equipe, né? Então, vamos ter isso aqui em mente para que o nosso transporte seja seguro para a equipe e para os nossos pacientes. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários.